Olá, hoje a gente vai mergulhar numa dinâmica que, olha, tá mexendo com muita gente em tecnologia. Como é que a inteligência artificial está impactando gigantes como IBM e Microsoft? Porque sim, a gente ouve falar de demissão, né? Mas aí também tem notícia de contratação, de mudança. Então vamos tentar entender essa história direito. Começando pela IBM, que já faz um tempinho, uns 2 anos, foi bem direta sobre os planos com IA, certo? Isso, exatamente. Eles falaram bastante sobre a IA poder substituir funções, né? Sim, sim. Em 2023 teve aquele anúncio, né? Corte de quase 8 mil pessoas. Veio junto com aquela onda de demissões em tech, e a própria IBM chegou a comentar que a IA poderia pegar umas 30% de certas tarefas, principalmente em áreas tipo RH, back-office. Parecia claro o caminho da automação. Exato, essa era a impressão inicial. Só que aí, bem, vinha a parte interessante que as fontes trouxeram depois. O próprio CEO da IBM, o Arvind Krishna, ele revelou que, apesar daquelas demissões e, claro, do uso cada vez maior de IA, o número total de funcionários, na verdade, aumentou. Aumentou? Como assim? Parece um paradoxo, né? O que aconteceu foi uma realocação de gente, sabe? Eles perceberam que para conseguir implementar, desenvolver, gerenciar essa IA toda, precisavam de mais gente, só que em outras áreas. Ah, entendi. Tipo, Tipo mais programadores focados nisso, mais vendedores para essas novas soluções de IA. Então, a automação eliminou algumas vagas sim, mas criou outras demandas, né? E tem um exemplo interno deles que é muito forte. O Ask HR, que é a IA do RH. As fontes mostram que resolveu tipo 94% das interações. nossa. E não só isso, a satisfação interna medida pelo NPS, sabe? Aquele Net Promoter Score. Sei, sei. Que mede a lealdade. Isso. Pulou de um número negativo, menos 35, para mais de 70, tipo plus 74. E ainda economizou bilhões para a empresa. Então, o impacto foi enorme e positivo internamente, apesar da ideia inicial de corte. Que virada, hein? Muito interessante isso da IBM. Bem, e a Microsoft? A gente viu notícias recentes de cortes também, né? Algo como 6 mil pessoas. Sim, na Microsoft a situação tem, digamos, algumas nuances diferentes, pelo que as fontes indicam. Por um lado, tem a justificativa oficial que saiu na mídia. Falaram em reduzir camadas de gerenciamento, sabe? Para deixar as equipes mais ágeis, comunicação mais rápida, essas coisas. Uma reorganização, então. É, essa foi a linha oficial. Só que, bem, outras análises já começam a conectar mais diretamente com a IA. Apontam que essas demissões, que atingiram programadores também, podem ter a ver não só com a própria IA já sendo usada para aumentar a produtividade interna, mas também com os custos, né? Os custos de desenvolver essas tecnologias são gigantescos. O investimento é pesado. Ah, faz sentido. E talvez o retorno, tipo o retorno financeiro de ferramentas como o Copilot, por exemplo, ainda não esteja vindo na velocidade que eles esperavam para compensar esse investimento todo. É uma hipótese que circula. Entendi. Então pode ser uma mistura de reorganização com a própria dinâmica da IA, tanto como ferramenta quanto como custo? Exato. E se a gente junta as peças, né? IBM, Microsoft, e olha para previsões mais amplas, tipo as do Bureau of Labor Statistics lá dos Estados Unidos, que, aliás, já apontava uma retração de uns 10% para programadores antes mesmo desse boom todo de IA generativa. Nossa, já antes? Sim. Então, a interpretação que começa a surgir das fontes não é só corte de custo pelo corte. É mais uma mudança de perfil, sabe? Empresas como a própria Microsoft, a Meta, já estão falando que a IA faz parte de, sei lá, 30 a 50% do trabalho diário de programação. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá, então se as fontes indicam essa retração para o programador mais, digamos, generalista, para onde está indo a demanda? Qual é o outro lado da moeda? Boa pergunta. O outro lado, segundo essas mesmas análises, é um crescimento forte para especialistas. Especialistas em quê, exatamente? A busca é por quem consegue combinar, sabe? Combinar o conhecimento de programação que já tinha com a habilidade de aplicar a IA em áreas bem específicas. Por exemplo, não basta mais só ser um ótimo programador Java. O valor está em ser um programador Java que entende de blockchain, aquela tecnologia de registro seguro, né?
e que sabe usar as ferramentas de IA para criar algo novo ou otimizar processos ali naquele nicho. Ah, entendi. É a combinação. Exatamente. A chave parece ser essa: especialização e adaptação constante. O cenário que está se desenhando é de um trabalho cada vez mais híbrido, né? Uma colaboração entre o humano e a IA. Certo. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, o cenário é bem complexo. A IA chega, algumas funções somem ou mudam, mas ao mesmo tempo surgem novas necessidades. Necessidades que exigem especialização, adaptação contínua. Não é bem o fim do emprego em tech, mas uma transformação bem profunda, né? Exatamente. É uma transformação, não um apocalipse do emprego, pelo menos não por enquanto. Mas levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Olhando para o futuro que essas fontes esboçam. Se a IA está ficando cada vez melhor em tarefa técnica, sabe? Escrever código, gerenciar RH, analisar dados, quais vão ser aquelas habilidades que são, assim, fundamentalmente humanas e que vão valer ainda mais? Boa pergunta. O que vai ser o nosso diferencial de verdade, né? Na hora que a IA puder fazer quase todo o resto. Fica aí a reflexão.